Amém, graças a Deus. Estamos lendo a carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 de Colossenses. Vamos ler um trecho e compreender um pouco desse momento da igreja. Vamos ler os primeiros 7 versículos do capítulo 3 para nos apossar da palavra de Deus, palavra de vida, palavra de salvação, tudo que Deus tem preparado, o melhor que Deus tem para as nossas vidas, está na palavra dele, amém? Contrário, o verso 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Amém? Até aqui só para a gente prosseguir na compreensão, retomar um pouco para vocês entenderem. Bom, a carta aos Colossenses, nós já compreendemos o contexto daquela região. Nós estamos falando da Ásia Menor, uma região fértil ali, bem como entendemos a realidade espiritual daquela igreja, a realidade filosófica. É interessante que Paulo fala de coisas muito ruins, mas que estavam no passado deles, né? Quer dizer, coisas aconteceram, mas ele lembra que essas coisas não podem voltar, né? E aí é importante isso. Agora, essa realidade que era não só espiritual, mas filosófica, que influenciava a igreja, os ditos, o que era um perigo dentro da igreja, inclusive porque ela distorcia a verdade sobre o Senhor. Construía um Deus estranho, uma espiritualidade muito ritualística, cheia de observações, cheia de preceitos sobre o que fazer, o que não fazer, o que comer, o que beber e o que tudo mais, cheia de símbolos, profundamente influenciada por uma mística, um judaísmo assim mais místico, aquilo que a gente chama de apocalíptica. Nós já comentamos isso alguma vez de vocês. Apocalíptica foi uma forma de espiritualidade desenvolvida no judaísmo em função das muitas perseguições. Possivelmente o povo mais perseguido da história da humanidade foram os judeus, e eles, diante de tanta perseguição, desenvolveram essa maneira de se manifestar, essa espiritualidade que a gente chama de apocalíptica, e ela valorizava muito visões proféticas, né? Muitas coisas escatológicas, as esperanças do final dos tempos, Deus virá e vai fazer justiça diante da perseguição que a gente sofre, enfim, isso é apocalíptica, né? E aí dessa tradição surgiu a literatura apocalíptica, que se a gente pensar mesmo é o que nós temos como maior exemplo, que é o próprio livro de Apocalipse da nossa Bíblia, né? Ele é a expressão maior dessa forma de espiritualidade. Mas não só, porque a igreja de Colossenses sofria influências de uma espiritualidade oriental, assim, que a gente falava, na verdade de uma filosofia religiosa, né? Era uma escola filosófica religiosa chamada gnosticismo. Isso, para quem estuda a história das religiões, é muito forte no primeiro século. Possivelmente o segmento filosófico, assim, religioso, que mais tentou se identificar com Jesus, se explicar Jesus de um outro jeito, dizer coisas sobre Jesus fora dos evangelhos, foram os tais dos gnósticos na história. Mas falaram muito, mas não entenderam nada de Jesus, né? Criaram um monte de coisa sobre Jesus e não entenderam mais. Enfim, esse era o problema que a igreja enfrentava. E nós já vimos isso aqui. E decorrente desses enfrentamentos, ensinamentos, Paulo vai então escrever a sua carta. Ele precisava reafirmar princípios muito caros assim para nós, coisas que jamais podem deixar de ser compreendidos aqui pelos irmãos daquela igreja e, obviamente, por nós também, né? Sobre quem era o nosso Senhor, por exemplo, e, sobretudo, quem somos nós diante dele.
Nós já vimos bastante aqui, capítulo 1, 2, sobre essa coisa da leitura que ele faz de Jesus Cristo. Ele explica quem é o Senhor. E hoje no capítulo 3 ele vai entrar um pouco naquilo então que somos nós. O que aconteceu com nós depois de Jesus Cristo. Quem somos nós e o que nós não podemos nunca mais voltar a ser. Isso é muito forte. Ele vai reforçar isso agora no capítulo 3 para vocês vão entender. Não é nada fácil de ler porque é isso, né? Está dizendo quem somos nós, cristãos. E ser cristão é essa coisa que você já sabe. Bom, ele já afirma aqui que já que nós já somos novas criaturas, nós já somos, nós já mudamos, já que nós somos novas criaturas de Deus, já que nós morremos nas águas do batismo, lembra semana passada? E nós ressuscitamos com Cristo Jesus para louvor da glória de Deus, nós temos que buscar como alvo as coisas que são de Deus. Já que nós passamos por isso, nós temos que buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Perceba agora que ele vai falar o tempo todo sobre nós, como somos nós diante do Senhor, tá bom? Temos que manter os nossos pensamentos nas coisas de Deus e não nas coisas terrenas. E aqui já tem um desafio enorme nessa exortação de Paulo, porque me lembra como os nossos pensamentos nos enganam, né? Então, uma coisa complicada para nós são os nossos pensamentos. Sem que você escolha, às vezes até sem perceber, a sua cabeça já começa a encher de coisas que não te edificam em nada. Sim ou não? Não sei se acontece isso com vocês, mas como vocês são humanos, eu acho que acontece. Do nada, a gente começa a encher a nossa cabeça de pensamentos nada edificantes. E se a gente não estiver muito atento... eu, por exemplo, toda hora a gente está viver diante do Senhor. Por isso que a Bíblia nos exorta vem em constante oração. A gente percebe, aí tem o que? Eu já repreendo na hora, em nome de Jesus. A gente começa uma coisa aqui com vocês. Opa, o que eu estou pensando aqui, né? A gente já repreende e já começa a falar com Deus, e já começa a dar um outro rumo nas coisas que vão aqui dentro de nós. E isso é muito importante, porque pode estar deixando isso claro. Senão... essas coisas, que eu diria, nocivas, começam a intoxicar a gente, daqui a pouco você está lá, rangendo os dentes, e está complicado. Então, a gente precisa saber o que fazer. Muita gente não se dá conta, e vai sendo consumido. E também não se dá conta que é exatamente essa fragilidade dos nossos pensamentos que costuma ser algo muito forte na mão do diabo. Ele costuma nos influenciar muito aí. Nessa coisa nossa, sabe, de devagar em coisas que não edificam, porque a cabeça começa a se encher de coisas indevidas, e aí com coisa ruim vem, é mesmo, você tem razão. E aí ele usa, e aí ele estimula. Você não faz ideia do poder que tem os nossos pensamentos dentro de nós, quer dizer, e como esses pensamentos mal direcionados produzem estragos. Mas é importante que você pense nisso. Uma pessoa, por exemplo, que é insegura, uma pessoa que é um tanto quanto ansiosa, depressiva, piora tudo quando começa a se encher de pensamentos negativos sobre a vida, sobre ela mesma. Piora tudo. Eles têm uma força de nos motivar ou não. Quer dizer, por isso é muito importante que a gente lute para manter os nossos pensamentos sob o controle do Espírito Santo de Deus. Às vezes a situação não te agrada, mas aquilo vai se agravando dentro de você. Daqui a pouco você está, se te der uma arma, lascou. Porque você está cheio de você está irado, você está descontrolado. E é muito importante, então, que a gente faça com que o Espírito Santo de Deus controle os nossos pensamentos. Isso é muito importante. Você fala, mas como é que eu posso fazer isso? E aí Paulo aconselha hoje a se encher das coisas que são do alto. Nós que somos do Senhor, nós que já renascemos com Ele, temos que encher os nossos pensamentos com as coisas do alto e não com as coisas aqui da terra. Se você se encher todos os dias só de novela, forró, futilidade, de Datena, de Instagram, como é que você adivinha como serão os seus pensamentos? É engraçado, né? Se a gente se enche de miséria, como é que você vai ser aqui dentro? Se o que abunda aqui dentro de nós é coisa que não melhora a gente como ser humano. Por exemplo, tem gente que adora falar mal dos outros. Ela fala mal de todo mundo, né? Tem gente que tem essa mania. Fala mal de tudo. Agora, se você conviver com pessoas assim, o que vai acontecer com você?
sua cabeça, os seus pensamentos vão se encher de coisas ruins sobre os outros, sobre a vida, sobre você, sobre tudo. Porque você está absorvendo coisas e você começa a pensar sobre isso. Você entende como é que é importante isso? A gente tem que pensar. E isso, então, a gente precisa começar a aprender a escolher do lado de quem a gente aceita estar, entendeu? Não é qualquer coisa que a gente pode absorver. Gente que só nos ficam trazendo coisa. Não, pelo amor de Deus, eu quero gente que me melhore, que me desafie, que me faça ser uma pessoa melhor, e não que fique aqui me enchendo de pensamentos que não resolvem nada. Quer dizer, é muito importante isso. Então, a palavra de Deus diz que se nós já ressuscitamos pelo poder de Deus, e por isso nós temos que procurar as coisas que são de Deus. Não é que a gente é carola e fala, essa música é do mundo, irmão, música é do mundo. Música é música, do mundo, do mundo. Porque, por acaso, a música evangélica é do céu? Não, é feita aqui também, com o mesmo instrumento, né, Gustavo? Tem esse negócio de música do mundo. Mas, assim, música tem que ser boa, porque você não pode se encher de música que te faz ser uma miséria, pelo amor de Deus. Piorar você como pessoa, como ser humano. Então, a gente tem que estar cuidado, a gente tem que estar se ocupando das coisas que são de Deus, manter os nossos pensamentos nas coisas que são de Deus, porque senão, cabeça vazia, cabeça cheia de porcaria, é oficina do diabo. O diabo chega com a sua maletinha para a sua jornada de trabalho e o estrago que ele faz na tua vida não é pequeno, nós temos que estar atentos a isso. Então, aliás, antes de morrermos e ressuscitarmos para o Senhor, é assim que era, eu lembro de mim antes. A vida é isso, no mundo é assim, a gente só pensava porcaria. Entretanto, a palavra de Deus nos lembra que era. Ele está dizendo aqui que vocês já morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo Jesus. Glória a Deus. Escondida com Cristo Jesus em Deus. Olha você, eu acho maravilhoso. Imagine, você não está exposto. Você não está aí solto para esse mundo de porcaria, as artimanhas desse mundo que só quer te desesperar. Não. Você não está exposto a pensamentos ruins que querem entulhar a tua vida de lixo emocional, de julgamento, de coisa ruim. Não. Presta atenção, você está escondidinho nas asas do nosso Senhor. Você é guardado pelo Senhor, você é guardada pelo Senhor. Isso é muito importante, guardado inclusive de coisas indevidas. Mas como é que eu faço? Busque as coisas dele. Busque as coisas do Senhor, não fique longe. Mas eu vivo no mundo, eu trabalho no mundo, eu estudo no mundo. Está tudo bem, você é ser humano, eu também, nós vivemos aí mesmo. Só que assim, não permita que as coisas que são medidas de lá de fora tomem a tua vida e comecem a desandar e os teus pensamentos se encharquem de coisas que vão acabar te prejudicando. Então, um pensamento indevido começa a ocupar a sua cabeça, repreende na hora. Repreenda, começa a falar com Deus, se encha de Deus. Para tudo e começa a orar. Uai, não é? Para tudo. Eu faço isso. Quer ver uma coisa que funciona? Começou a pensar coisa ruim? Começa a louvar. Bem, louva. Começa a exaltar o nome do Senhor através de um louvor. Lógico, ainda correndo o risco de todo mundo da sua casa querer mudar, ir embora, né? Porque você começou a louvar. Mas não importa, louve o Senhor, se encha de coisas de Deus, se encha de coisas boas. Não deixe esse negócio te levar, não. Porque não vão ser os céus da tua casa. Então, os pensamentos ruins vão bater fora, vão cair fora da tua vida, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Então, começou a pensar coisas que não dá, para tudo, ouça a palavra de Deus novamente, bote aqui e comece a ouvir, leia a Bíblia Sagrada, e com isso você estará enchendo a sua cabeça das coisas de Deus, das coisas do alto. É o que Paulo está nos alertando aqui em nome de Jesus. Amém? Você conta com essa bênção, você conta com essa ajuda, você conta com essa possibilidade, coisas que as pessoas não contam. E aí ele diz assim, quando Cristo, que é a sua vida, que bonito isso, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória, junto com Ele. Maravilhoso demais, sim ou não? Veja, a exortação aqui é para que nós possamos ter manifestado em nós a glória de Deus. Mas para isso nós precisamos do quê? Que Cristo tem que ser a nossa vida. É isso que ele vai construir aqui agora. Cristo não é só alguém lá longe de fora, não é só o Filho de Deus. Cristo tem que ser a nossa vida, tem que ser a sua vida. Dizer que Cristo tem que ser a sua vida significa que você tem que viver Cristo. Veja, quando Cristo for a nossa vida, essa exortação aqui é maravilhosa. Por isso, o mesmo apóstolo Paulo falou em Gálatas 2:20, quando nós lemos, ele diz assim, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quem é Cristo para nós? A
nossa própria vida. Tudo que nós somos. Maravilhoso, sim ou não? Dá medo, não dá? Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele dá uma lista aqui, já primeira, imoralidade sexual, impureza, paixões desenfreadas, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, que foram os quais vocês praticaram no passado, quando vocês costumavam viver nelas. Quer dizer, já não vivem mais, então vigia para não voltar. Vocês são nova coisa agora. Vigiem para não voltar. O texto está no passado sempre. É legal isso demais, né? Não é que nós vamos estar com Cristo e com Ele. Vamos... Não. Vocês já vivem com Ele. O passado já foi. Quer dizer, Paulo está lembrando que essas coisas não podem mais intoxicar os nossos pensamentos. Isso não pode fazer parte de nós. Elas fazem parte de um passado que já morreu. Isso aqui é coisa daqui de baixo. Isso não nos cabe mais. Porque o que cabe agora para ocupar nossas cabeças são as coisas de Deus. Ele é toda a nossa vida. É o que nos direciona, o que nos conduz, é o que diz quem somos nós. Então, isso era o que éramos antes, mas agora não mais. Imoralidade sexual, que, aliás, causa um estrago imenso em famílias, em casamentos, em vidas aí das pessoas. Impureza, paixões desenfreadas, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Quer dizer, interessante que quando a ganância começa a ocupar os nossos pensamentos, quer dizer, a gente começa a querer ter mais do que aquilo que nos cabe, segundo o texto, estamos idolatrando. Essa coisa de cobiçar, né, se torna um ídolo em nossa vida. E é o pior dos pecados para o Senhor. Não existe a chamada da prostituta de todos os pecados maior do que a idolatria. O que mais causa a ira do Senhor como a idolatria. Veja como a ganância é algo complicado para nós. Veja. E eu quero dizer para você, contra essas coisas que estão dentro de nós, e aqui eu quero que você não se engane, porque a gente costuma jogar o babado nas costas do diabo. O diabo tem costa larga. A gente gosta de falar, ai, diabo, está me tentando, Satanás. Mas não se enganem. Essas coisas fazem parte de nós, estão dentro de nós. E nós temos que refrear. Porque o diabo nada mais faz do que usar a coisa que a gente não refreia, que está dentro de nós. Lembra de Caim e Abel? Ele se encheu desses pensamentos ruins, porque teve lá, ficou bicudo, e o Senhor fala, olha, vigia, porque o mal está aí aonde? Dentro de você. E cabe a você controlar esse mal que está dentro de você. Porque se a gente não controla, se a gente não refreia, é aí que o diabo vem e usa tudo contra nós. Não é que o diabo, ele não tem poder nenhum contra a tua vida, ele não tem poder de colocar coisas em você, ele não tem poder contra você, ele não tem. Aqui o que vale é a velha máxima do mundo do surf, né, que a gente já falou aqui. A gente levanta a onda o tempo todo, a gente faz confusão, a gente enche de pensamento. A gente levantou a onda, ele já cata a prancha e sai surfando na tua onda. Nós não podemos fazer isso em nome de Jesus. Amém? Porque é importante demais a gente poder pensar, se encha das coisas de Deus e diga não para tudo isso que está querendo tomar conta de você. Porque dentro de nós vão coisas que podem nos derrubar em nome de Jesus. Amém? Versículo 8 até o 10 diz assim, compreenderam aqui então? Ok? Paulo começa a dizer quem temos que ser nós diante do Senhor, nós que já morremos e ressuscitamos com Ele, nós que já passamos pelas águas do batismo, nós que já somos novas criaturas. Verso 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Que coisas? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, no quê? Na imagem do seu Criador. Nós estamos sendo renovados em conhecimento na imagem do nosso Criador. É sensacional isso. Se antes era desse jeito, já não é mais. Coisas aconteceram em nós. Já aconteceu ou não? Já não é mais. Agora já renasceu. E quem renasceu abandonou o que era. O que era já morreu. Largamos para trás. O quê? Um monte de coisa, né? A ira, por exemplo. Aqui a palavra, na Bíblia de muita gente, está traduzida como indignação. Mas a palavra não é indignação, é irritação. A ira e a irritação. Sabe aquela coisa? Que ódio! A maldade. Gente que maquina o mal, pratica o mal. O que fala injúria.
fala mal dos outros, fala mentiras dos outros. Isso é injúria. Essa prática, linguagem indecente. O que é isso? Palavrões, coisa que anda tão comum na igreja evangélica. Um dia eu estava andando na esteira do lado de um cara, com um crente, falando algo do nosso Senhor Jesus, e de repente, eu falei, Jesus, né? Numa mesma boca não pode sair duas coisas tão diferentes. Não pode. Palavrões, é o que ele está lembrando aqui. Grosserias. A palavra grosserias, quer dizer, nada disso pode fazer parte da nossa vida mais, queridos. Nós temos que construir o que é ser um homem ou mulher que morreu e renasceu para a glória de Deus. Só isso, Paulo? Não. Piora. Não mintam uns aos outros. Percebe medidas aqui? Medidas de quem? De quem somos nós diante desse Deus que veio e morreu por nós e nos deu a possibilidade de ser um novo tipo de ser humano. Tudo isso, todo esse lamaçal não faz mais parte da nossa vida. Por quê? Porque um renascido para o louvor da glória de Deus é alguém que sabe se vestir. Um homem, a mulher de Deus se veste nos trinques. Tem alguém aqui bem vestido hoje? Como assim se veste bem? Veja, aqui Paulo está dizendo que o alfaiate da tua vida é o melhor. O costureiro aqui é de alto nível. Aliás, tem uma coisa boa, é você vestir uma roupa nova, bonita, né? Está todo nos trinques, alinhado, né? Pois é, o apóstolo Paulo diz que todo aquele lamaçal que nós éramos, não somos mais, porque agora nós nos despimos da velha criatura com suas práticas. Nós tiramos as vestes. Nós arrancamos a roupa velha, enlameada. Tiramos a velha roupa surrada, suja que nós andamos. E agora nós nos revestimos de um novo. Nós colocamos uma nova roupa. Como é isso, Paulo? Quando uma pessoa olha para você, qual a primeira coisa que ela vê? De longe. Seu exterior, né? E nesse exterior vê a sua roupa. Vê como você está vestido. Isso você anda na rua, no carro, você vê as pessoas como... A roupa é aquilo que as pessoas veem em primeiro lugar quando elas veem você. Então aqui tem um pouco dessa analogia. Interessante também que no mundo da moda, quem mexe com roupa diz que a roupa diz quem somos nós, né? Diz que a roupa, como você se veste, revela a tua personalidade. Tem estudos aí de sociologia sobre isso. Revela o seu interior. Isso é verdade, parece que é. Nessa noite você está sendo lembrado que aqueles trapos que a gente vestia não servem mais para nós. Isso não dá remendo mais, em nome de Jesus. Não serve mais. Aquela indumentária enlameada que a gente aceitava se vestir já foi retirada. Nós já nos despimos de tudo aquilo. Aquilo não faz parte de nós mais. Aqui eu estou falando do homem e da mulher de Deus que já nasceu de novo para a glória de Deus. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, ou seja, com seus costumes, com suas falas, com seus traumas, tudo roupa velha, roupa surrada, amarrotada, nós já nos despimos. Já não nos vestimos com ela. Por quê? Porque nós já ressuscitamos. Já ressuscitamos para o novo de Deus. Qual é o novo? O novo ser humano nos moldes de Deus. Quem é esse ser humano nos moldes de Deus? O único. Quem? Jesus Cristo. Nós já abrimos mão do velho ser humano e nós nos vestimos de outro. Nos revestimos de Cristo, isso é batismo. Porque esse Cristo, ele é o novo ser humano que serve para Deus. Ele é o molde desse novo ser humano que Deus aceita. Portanto, no passado de novo, já que vocês já se despiram do velho ser humano e suas práticas, já que vocês se revestiram do novo de Deus, e já que esse novo de Deus nos deu, está sendo renovado dentro de nós, porque nós estamos buscando conhecê-lo, nós estamos entendendo que ele é a imagem do nosso Criador, e é isso que nós estamos nos tornando. A imagem do nosso Criador. Entende aqui? Eu quero que você entenda agora esse processo. Veja, passar de novo. Já que o Senhor nos alcançou, já que Ele morreu por nós e já que nós já morremos com Ele, todos nós nos despimos do que nós éramos e nos revestimos dEle. Porque Ele é a imagem perfeita do Deus Criador. Ele planejou nos fazer a sua imagem e semelhança, sim ou não? Onde está essa imagem? Nele, em Jesus Cristo. Ela é a perfeita imagem daquilo que Deus criou como ser humano. E nós estamos tentando conhecê-los, esforçamos, entender essa imagem para quê? Para nos vestir dela. Para ser como Ele. Para tomar as atitudes que Ele tomaria. Para caminhar no caminho como Ele caminharia. Entende isso?
Então, meu irmão, minha irmã, povo de Deus é povo alinhado. Povo de Deus é povo bem vestido, só anda nos trinques, e por isso quem cruza o nosso caminho fica encantado com a nossa indumentária. Nossa, essa moça, esse homem, se encanta. Tem povo bem vestido aqui nessa noite? Tem? Tá bonito? Tá nos trinques aí, Felipe? É muito importante isso. É muito importante isso. Povo que se revestiu de Cristo, e hoje Cristo é a sua vida, e Cristo que é o padrão do ser humano que serve para Deus, precisa ser assim, revestido dele. Na sua fala, nas suas atitudes, no que pensa, no que planeja. É Cristo que as pessoas precisam ver em nós. Por isso que Paulo usa essa analogia com a roupa. Porque as pessoas precisam ver isso em nós. É Ele e não nós. As pessoas têm que olhar e não ver você, tem que ver Ele. Por quê? Porque aquilo que eu era, aquele trapo de imundícia, eu já joguei fora. E eu me vesti de outra coisa, eu sou outro tipo de pessoa. Agora deixa eu perguntar, esse desafio é pequeno? Viver de forma que todos e todas que cruzem a sua vida, o teu caminho, vejam Cristo em você e não você mesmo, é fácil? Não é. Tudo bem, mas se você acha que é um desafio grande demais, eu preciso te decepcionar, porque eu queria dizer, é isso que Deus espera de um servo e de uma serva dele. Esse é o problema de ser crente. Porque ser crente nesses modos que está aí fora é mó mole, né? Vai para a igreja para ficar rico e tal, e acha que Deus é na sua vida. Qualquer um faz. Agora, ser crente nos modos de alguém chamado Jesus. Aliás, esse é o plano elaborado por Deus desde sempre para a humanidade. Você tem que entender qual é o plano de Deus para a humanidade. Domingo nós falamos aqui desse Deus que planeja tudo antes. Pois é, a humanidade rompeu com Deus e passou a viver conduzida pelos seus próprios meios, pelas suas próprias medidas. Mas não foi isso que Deus criou. A Bíblia diz claramente que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Sim ou não? Essa imagem foi perdida, certo? Quando Deus criou todas as coisas, lembra domingo? Antes Ele planejou, inclusive que um dia, para consertar o que deu errado, Ele enviaria à Terra um padrão de ser humano que fosse exatamente a imagem e semelhança que Ele criou no princípio. Ele planejou isso e Ele enviou o seu Filho como ser humano por causa disso. Para dizer, seres humanos, vocês não estão entendendo o que eu criei. Deixa eu mostrar para vocês, está aí. Jesus Cristo. O nome desse ser humano é Jesus Cristo. E Ele já veio. Ele já nos ensinou a palavra, pregou a palavra para nós. Ele já ensinou sobre o reino de Deus. Ele já ofertou a sua vida por amor a nós. Ele já morreu na cruz em nosso favor. E você sabe por que Deus, e o que Deus planejou com tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? Para restaurar na humanidade a imagem e semelhança que Ele criou. Você entende por que Jesus veio? Jesus não veio para ir lá em você e falar, nossa, você é tão bonitão, vamos morar comigo na glória? Vamos lá, você é tão perfeito. Não foi para isso que Ele veio. Lógico que é consequência de uma vida revestida dEle. Todos e todas que conseguem viver Jesus Cristo vão morar com Ele eternamente. Isso é promessa dEle. Mas a lógica da vinda de Jesus é que o Senhor estava mandando um ser humano para nos mostrar o que Ele tinha criado como ser humano, essa imagem e semelhança. Porque até hoje eu vejo gente falando, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Fala, pinóia, foi não. Nós não. Nós somos, a Bíblia diz, imagem e semelhança de Adão e não de Deus. Leia Gênesis 5, você vai entender. Deus criou a humanidade como imagem e semelhança dele, mas essa humanidade desandou. E aí o Senhor quer restabelecer essa imagem e semelhança que Ele planejou e criou. Porque sem isso, o que acontece? Sem isso não tem relacionamento possível entre nós e Deus. Você entende isso? Quando você pensa em conversão, justificação, santificação, regeneração, tudo esses são aí, que é ação pra caramba, é tudo Deus querendo restaurar em você a imagem que Ele criou. Não é fazer de você um crente evangélico chato que fica julgando os outros, que vão mandar para o inferno. Não. O Senhor quer isso, porque senão não tem um relacionamento possível. Quando criou todas as coisas, nós já vimos isso aqui, Deus criou como parte de um plano, Ele queria o quê? Se relacionar com a obra que Ele criou. Gênesis 3 diz o quê? Gênesis 3 diz que o Senhor, depois que criou tudo, Ele pessoalmente passeava na sua obra. Ele vinha no cair da tarde, vivia tudo, e passeava, se relacionava com a obra, se relacionava com o ser humano. Entretanto veio a queda. Entretanto, com a queda veio a desobediência, veio a cobiça de querer ser como Deus. E acontece o quê? O Senhor se afasta, amaldiçoa a criação.
E a Bíblia diz, fecha o acesso à árvore da vida. Fecha, porque eles não podem ter acesso à árvore da vida. Esse ser humano aí, não. Que não é mais nossa imagem, não. E aí, a comunhão e o relacionamento de Deus com a humanidade foram rompidos. Criou-se o abismo que Isaías falou que criou. Entre nós e Deus existe um abismo chamado pecado. E aí, presta atenção, o Senhor nunca jamais desistiu da sua criação. Por isso ele planejou o quê? Reconciliar. O que é reconciliar? Trazer para perto de novo. É lindo isso, sim ou não? Por isso, o apóstolo Paulo falou, 2 Coríntios 5, 17 até o 19. Portanto, conhecido, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas e velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Entende o que Jesus veio fazer? Entende aqui? Reconciliar o ser humano novamente com Deus. Essa é a possibilidade que ele nos deu. Como? Nos dando o padrão da imagem e semelhança do ser humano, criado a imagem e semelhança de Deus, para que nós possamos nos vestir, viver, tomar posse disso em nome de Jesus. Abandonando essas misérias todas que Paulo está dizendo aqui. Agora veja a importância disso que Paulo está dizendo à igreja de Colosso aqui. Porque a palavra de Deus está nos exortando a ter Cristo como nossa vida. Nós temos que viver isso aqui. Temos que nos despir da velha criatura e nos revestir de Cristo, de sorte que todas as pessoas que olharem para nós não verão mais a nós. É Paulo, né? Já não vivo mais eu. Não vão ver mais a nós. Mas vão ver quem? Cristo em nós. Cristo vive em mim. Aleluia. Louvar é legal. Mas tem que viver. Nós nos revestimos. É dele. Portanto, são esses e essas que se revestiram de Cristo, como o texto está falando, morreram para si mesmos. E a gente pode ver Cristo. Esses estão se apossando desse ministério de reconciliação. Eles estão se apossando de Cristo Jesus e esses vão ter Deus de novo perto. São com esses e com essas que o Senhor deseja restabelecer a antiga comunhão perdida, de vir todos os dias e passear conosco de novo na nossa tarde, de vir todos os dias e estar se manifestando diariamente na nossa vida, olhando para nós e falando, não, esse aí é o meu filho, glória a Deus, se alegrando com aquilo que a gente são esses. Eu não sei se você percebe, como tudo isso aqui não tem nada a ver com religião, tem? A gente costuma jogar tudo nas costas da religião. Não tem a ver com a religião que a pessoa está, tem? Eu fico imaginando a gente chegando no céu e Deus o Senhor com a pranchetinha na mão. Você é de que igreja? Tem cara que você era católico. Não. Você é espírita. O que você quer dizer? Eu quero que você entenda isso, querido, porque Deus deseja se reconciliar. Mas é só com um povo específico? Deus veio para salvar só uma nação? Reconciliar somente com os judeus, como o Antigo Testamento pensa? Nós somos descendência sanguínea de Abraão, então Deus é para nós, Ele veio para nos salvar, o Messias veio para... É isso. Esse é o plano, esse é o ministério da reconciliação. Deus veio para se reconciliar somente com os evangélicos? Somente com as pessoas que pertencem a determinado segmento religioso, ou aqueles que acham que são eleitos? É isso. Desculpa, a gente tem que respeitar quem pensa, né? Mas eu tenho que olhar para o todo daquilo que Deus planejou. Porque o grande drama religioso, aliás, o maior drama das religiões, você sabe qual é? O grande drama das religiões, inclusive do cristianismo, é um tal de cara chamado Jesus Cristo. Ele é o maior problema da religião cristã. O assunto, o Senhor não quer se relacionar com nenhum povo específico. O Evangelho é cheio disso. Ele visitando pessoas de fora de Israel, não eram judeus, e ele fala, vocês não conseguem ter a fé dessa pessoa, vocês não são racistas, olha para ele, olha para esse centurião romano, olha para essa mulher grega, olha para ele, olha para ela, olha para essa samaritana e aprendam com eles. O Senhor não veio para um povo específico. A gente precisa entender isso, querido, porque a gente fica se gabando de umas coisas. O Senhor não criou religiões. Ele não veio para criar uma nova religião, ele criou um padrão de ser humano que serve para Deus. Você entende a diferença de Jesus? O Senhor Jesus não é o Deus do cristianismo.
O Deus do cristianismo foi criado no século IV, quando Constantino era imperador. A religião que era movida por Jesus Cristo, nem igreja tinha. A religião que o Espírito Santo de Deus conduzia, que fosse os primeiros 3 séculos da igreja, não tinha nem templo. Era o Espírito Santo de Deus fazendo tudo. Nós inventamos muita coisa. Mas o Senhor, Ele veio para criar um padrão de ser humano que serve para Deus. Por essa razão, esse momento da carta aos Colossenses aqui está focado naquilo que nós devemos ser diante dEle. Diante do Senhor verdadeiro das nossas vidas. E aqui está claro que eu e você somos quem? O povo da reconciliação. Porque nós somos homens e mulheres que jogaram fora a velha roupa, a velha personalidade, os velhos hábitos, e nos revestimos de outra coisa completamente diferente. O quê? Cristo Jesus. Por isso que nós não podemos afrontar o Senhor como nós estamos fazendo nesse mundo de hoje. Então o que nós precisamos tomar posse nessa noite é daquilo que o Senhor quer encontrar quando Ele olha para nós. Eu sei que não tem nada de fácil nisso aqui, mas se fosse eu que tivesse escrito, eu podia até apagar, mas não escrevi, então que se dane. Não tem nada de fácil nisso, mas assim, o Senhor olha para cá, o que Ele espera encontrar? Será que Deus espera encontrar aqui pessoas que se definem como uma religião específica, que tem uma doutrina tal, que é do sexo tal, eu só quero a raça tal, a definição de gênero tal, a condição financeira tal, pessoas que... Será que é isso que Deus quer ver nós? No nosso meio? Eu queria dizer para vocês, queridos, não, desculpa. Quando o Senhor olha para esse lugar, ele quer encontrar um povo vestido nos trinques. Ele quer encontrar um povo alinhado, porque se despiu do que era e se revestiu de Cristo Jesus. Lógico que a religião é fundamental, porque a religião, e só ela pode te ensinar isso que eu estou te mostrando aqui, porque sem isso aqui a gente não aprende. Eu não sou aquele que fala contra a religião, pelo contrário, ela é fundamental, mas não é isso que Deus quer ver em você. Ele quer ver essa imagem e semelhança restaurada em você, em nome de Jesus, em mim e em nós. Percebe isso? Portanto, na nossa boca não sai qualquer coisa, a gente não se ira, a gente não se descontrola. O sol não se põe sobre a nossa ira. A gente não é irritado, a gente não é vingativo, a gente não mente. A gente é um novo tipo de ser humano. Porque são com esses e com essas que o Senhor deseja estabelecer uma relação próxima de novo. E veja o verso 11, só para encerrar aqui a leitura, eu encerro aqui. Verso 11, só o 11. Nessa nova vida, já não há diferenças entre grego e judeu, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaros e cidadãos, entre escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em... Está desenhado, não está? O povo que você olha, Cristo é tudo e Ele está... Pode olhar que você vai ver Cristo neles. Esse aí é o meu povo, esses são os meus filhos e filhas. Construa comigo o único e verdadeiro padrão que Deus busca quando Ele olha para nós. Nessa nova vida, que nova vida é essa que Ele está falando? Essa nova vida revestida de Cristo, nada nos diferencia. E aqui Paulo diz, já não há diferenças. Por quê? Porque apesar de nós sermos tão diferentes, existe algo que nos une e nos torna um só. O quê? Cristo. Por isso ele vai dizer, já não há diferenças entre raças. Porque para Deus, não importa se é grego ou judeu. Não importa. Não importa se é brasileiro ou se é argentino. Acreditem nisso. Pode ser até argentino. Não, tô brincadeira, tá? Não importa se é estadunidense ou é canadense. Não importa se é alemão, se é inglês, se é japonês, se é chinês, se é russo. Não importa para Deus. Não importa. Para Deus, pouco importa o padrão do ser humano que Ele deseja encontrar no mundo, não diz respeito à sua raça. Essa compreensão, por exemplo, judaica, de raça eleita por uma pertença sanguínea, descendência de Abraão, pertence a um determinado povo, para mim, parece que para Deus esse negócio não rola muito, não. Para Jesus isso não rola. Da mesma forma, quando Deus olha para cá, Ele está pouco interessado na nossa religião. Porque não importa se é circunciso, judeu, ou incircunciso, que são os pagãos. Não importa. Está escrito aí? Não importa se é católico, se é evangélico, se é budista, se é espírita. Não importa se acredita em predestinação ou não. Não, é isso que o Senhor busca quando Ele olha para nós. Também Deus não está interessado na nossa formação intelectual. Porque nessa nova vida, não importa se é bárbaro ou se é um cidadão, né?
um cidadão culto, porque o bárbaro é alguém que é inculto, bárbaro é ignorante, né? Ou citar aqui é esse cidadão culto, formado, cheio de diplomas. Importa para Deus os nossos diplomas? Importa se você nunca foi na escola, se você não sabe ler dinheiro? Não importa. Para Ele não importa. Para Deus pouco importa a nossa formação acadêmica. Não é isso que mede. E mais ainda, quando Deus olha para cá, não está interessado na nossa condição social e econômica. Deus não está atrás de escravos e quem acha que é livre que tem o direito de escravizar os outros. Deus não está olhando para isso, não importa a nossa posição social, a quantidade das nossas posses na sociedade. Não é isso que Deus busca. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, Ele espera ver aqui que nós somos um monte de gente diferente, sim. Homens, mulheres, jovens, crianças, e de várias cores e raças e formações e capacidades, que pensam diferentes. Tem diferentes níveis de formação, tem diferentes postos e posições sociais, mas todas essas pessoas diferentes se esvaziam, independente de quem são aqui na terra, se tornam uma só coisa em Cristo Jesus. Porque o que importa aqui na tua vida é que Cristo é tudo e Ele tem que estar em todos nós. Está claro isso? É bonito, né? Difícil, mas é bonito. É isso que vale, meu irmão. É isso que o Senhor busca em nós. Então nós temos que, lógico, escolhemos a nossa religião, a nossa igreja, onde a gente vai, um lugar que a palavra fale com você e te forme nos padrões do Evangelho, daquilo que Deus espera de você. O que adianta você estar aí lotando uma igreja maravilhosa, um templo lindo, que você não entende quem é Jesus Cristo? O que adianta para a tua vida? Vai continuar esse mesmo cidadão aí com essas roupas sujas, rasgada, rota. E o Senhor está olhando e fala, coitado, né? É tão miserável que só tem dinheiro, né? Não. O que vale aqui é que Deus possa olhar e encontrar, e aliás não só Deus, as pessoas também possam olhar e encontrar Cristo refletido em todos nós, porque nós somos o povo que busca ser transformado na imagem e semelhança do que Deus criou. Percebe como é bonito isso? Isso é maravilhoso. As velhas manias, os velhos descontroles, os velhos palavrões, as maledicências, falar mal, as iras, os pensamentos indevidos, tudo isso tem que estar subjugado sob o poder que há no Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz, com todas as letras, que o Espírito Santo de Deus nos dá controle sobre nós mesmos. E aonde Ele habita, você vai sendo transformado dia após dia, de glória em glória, pelo Espírito, Paulo diz. Nessa imagem que Deus quer ver restaurada em você, em nome de Jesus. Amém? É difícil? Entendeu? Deu, né? Deu para entender ou não? Deu a cara dele. Deu para entender ele? A gente tem que entender, porque a gente vai compreendendo, e esse compreender vai construindo dentro de nós coisas. E eu sei que aqui tem um povo e que grandes coisas já foram construídas dentro de vocês, e vocês são bênção de Deus. E por isso toma posse de mais esse momento da palavra de Deus, mais esses versículos fundamentais, desse plano que Deus tem para a nossa vida, porque é para Ele que Ele quer cada um de nós, amém? É com Ele que nós vamos orar, e é por isso que o Senhor vem sempre com o seu Espírito e nos preenche da sua palavra, da sua compreensão, do seu direcionamento em nome de Jesus, amém? Amém. Se você aceita, compreenda, aplauda o Senhor, vamos louvar o nome dEle, fica de pé, graças a Deus.